Trump acaba de retirar Alexandre de Moraes e sua esposa da Lei Magnitsky. A notícia caiu como uma bomba no Brasil. A imprensa militante comemorou como se fosse o fim do bolsonarismo. A Globo já está gritando: Trump recuou. Os porta-vozes do sistema estão em festa e muita gente de bem, patriota, está com o coração apertado. Mas calma, respira fundo e me escuta até o fim. O que estão te contando não é toda a história. Donald Trump não é um político comum. Ele é o maior negociador da história moderna. O homem que quebrou o sistema de Washington, enfrentou o globalismo, derrotou a máquina midiática e reconstruiu os Estados Unidos com base em soberania e estratégia. Você realmente acredita que esse mesmo Donald Trump, atual presidente da maior potência do planeta, teria recuado diante de Alexandre de Moraes por pura bondade? Você acredita que ele simplesmente teria perdoado o símbolo da censura no Brasil sem nada em troca? Claro que não. Trump não dá um passo sem cálculo. Cada gesto dele é planejado com precisão cirúrgica, e se ele decidiu tirar o nome de Moraes da Magnitsky, é porque já tinha a vitória garantida antes mesmo do anúncio. Essa retirada não é sinal de recuo, é sinal de controle. As exigências de Trump e o verdadeiro sentido dessa jogada que todos da imprensa não querem que você saiba. Vamos organizar os fatos para que tudo faça sentido. Porque quando a gente coloca as peças na ordem certa, a jogada de Donald Trump se revela com clareza. Tudo começa em julho de 2025. Trump, recém-retornado à presidência dos Estados Unidos, decide aplicar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa, e o escritório de advocacia ligado a ela. A acusação era direta e dura: abuso de poder, perseguição política e censura institucionalizada no Brasil. Naquele momento, o mundo inteiro entendeu o recado. Trump estava dizendo a Moraes e a Lula: ou vocês respeitam a liberdade ou sentirão o peso econômico da maior potência do planeta. O impacto foi imediato. As contas de Moraes foram bloqueadas, sua esposa perdeu acesso a fundos internacionais, escritórios ligados ao casal tiveram contratos suspensos e, de repente, o Brasil inteiro sentiu o reflexo dessa pressão. Empresários, diplomatas e até membros do governo começaram a perceber que a postura autoritária de Moraes estava custando caro. O país via acordos comerciais com os Estados Unidos travarem da noite para o dia. E foi aí que o desespero começou. Em agosto, emissários do governo Lula e do próprio Moraes passaram a buscar pontes discretas com Washington. Nada oficial, tudo por baixo dos panos. Diplomatas, intermediários, advogados, todos tentando reverter a sanção que virou um símbolo de vergonha internacional. Mas Trump não é homem de ceder por pressão. Ele só negocia quando o adversário está de joelhos. Em setembro, a primeira mudança começou a aparecer. Perfis conservadores voltaram a respirar nas redes sociais. Alan dos Santos reapareceu, Rodrigo Constantino voltou a publicar, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro passaram a falar abertamente sem bloqueios, e até canais de opinião que viviam sob censura voltaram a crescer. Coincidência? Claro que não. Foi o primeiro sinal de que Moraes começou a ceder. Poucas semanas depois, veio a segunda fase da Operação Silenciosa. Em outubro, Lula enviou uma carta diplomática a Trump oferecendo o que o Brasil tinha de mais valioso. Segundo informações publicadas pela revista Oeste e confirmadas por fontes diplomáticas, o governo brasileiro prometeu abrir o setor de terras raras e minerais estratégicos para empresas norte-americanas, cancelar impostos sobre as Big Techs, colaborar no combate ao crime organizado internacional e, principalmente, rever as políticas de censura digital. Trump, que vem enfrentando uma disputa direta contra a China pelo controle de tecnologia e recursos estratégicos, viu nessa proposta uma mina de ouro. Lula entregou mais do que o combinado. Entregou o que Trump nunca pediu, mas aceitou com prazer. Era o sinal de que o governo brasileiro estava rendido à mesa da negociação. Em novembro, começaram as tratativas finais. Delegações discretas do Congresso brasileiro foram a Washington. Ao mesmo tempo, diplomatas americanos vinham observando com atenção o avanço do PL da dosimetria, projeto que reduz as penas dos presos políticos do 8 de janeiro. O Departamento de Estado acompanhava cada passo como se fosse um marcador de progresso. A censura diminuía, o Congresso se movia e Lula silenciosamente aceitava as condições. E então veio dezembro de 2025. Trump anuncia oficialmente a retirada de Moraes e sua esposa da Lei Magnitsky. Mas o detalhe que quase ninguém percebeu estava na nota oficial. O texto dizia que a decisão refletia avanços significativos do Brasil em matéria de liberdade e justiça política. Essa frase é o coração de tudo. Trump não retirou a sanção por simpatia. Ele apenas recompensou temporariamente um comportamento.
como faz um general quando o inimigo recua. E é aqui que entra a parte mais importante. Trump não retirou a Magnitsky de forma definitiva. Ele suspendeu a aplicação, condicionando tudo ao cumprimento de 5 exigências específicas. E se qualquer uma delas for descumprida, a Magnitsky volta, 100 vezes mais forte, como confirmou o próprio advogado de Trump. Cada evento dessa linha do tempo mostra que não houve recuo, houve domínio. Trump usou uma lei americana para enquadrar o sistema brasileiro. Fez do castigo uma ferramenta de negociação. Transformou a punição em controle. E agora, com Moraes fora da lista, mas preso a um acordo diplomático severo, começa a parte mais interessante: as 5 exigências secretas que garantiram essa retirada. A decisão de Trump não foi um gesto de gentileza, foi uma operação de controle diplomático. O maior negociador do planeta não retirou Moraes da Magnitsky porque quis perdoá-lo, mas porque quis amarrá-lo. E essa amarra tem nome, prazo e cláusulas claras. Trump impôs 5 exigências mínimas ao governo Lula e a Alexandre de Moraes. 5 condições que, se forem quebradas, trarão de volta as sanções. E dessa vez, com força redobrada. Vamos a elas. Primeira exigência: o fim da censura digital. Trump deixou claro que a liberdade de expressão é a base de qualquer relação diplomática com o Brasil. Moraes teria que encerrar imediatamente o bloqueio sistemático de vozes conservadoras, suspender perseguições a comunicadores e devolver espaço de fala aos brasileiros de direita. E foi o que começou a acontecer. Os perfis censurados reapareceram, os canais voltaram a crescer e o clima de medo nas redes começou a se dissipar. Trump exigiu, Moraes obedeceu. Segunda exigência: a libertação gradual dos presos políticos do 8 de janeiro. Essa foi uma das condições mais duras. Trump exigiu que o governo brasileiro promovesse uma revisão dos processos, a redução das penas e a soltura progressiva dos patriotas presos por se manifestarem. A Casa Branca, segundo fontes diplomáticas, vem acompanhando diretamente o avanço do PL da dosimetria no Congresso. O projeto é visto por Trump como o primeiro passo rumo à anistia total. E o recado foi simples: enquanto houver brasileiros presos por motivo político, não haverá normalidade entre os dois países. Terceira exigência: garantir a liberdade de Jair Bolsonaro até o fim de 2026. Essa foi uma cláusula inegociável. Trump fez questão de incluir a proteção jurídica e pessoal do maior líder da direita latino-americana. O advogado de Trump confirmou publicamente: o acordo só seria assinado se o Brasil garantisse que Bolsonaro não permaneceria preso até o fim do mandato de Lula. O motivo é simples. Quando Trump aplicou a Magnitsky em julho, ele justificou a sanção pela perseguição direta e injusta a Jair Bolsonaro. Ou seja, o caso Bolsonaro é o coração moral de toda essa negociação. E Trump não abre mão de ver seu aliado livre. Quarta exigência: o fim da cooperação do Brasil com a China em áreas de tecnologia e defesa. Trump não apenas combateu o comunismo ideológico, ele está travando uma guerra econômica contra o domínio chinês. No acordo, exigiu que o Brasil encerrasse parcerias de satélite e tecnologia militar com Pequim. E, em troca, permitiu a entrada de empresas norte-americanas, como a Starlink, de Elon Musk, para ocupar o espaço deixado pelos chineses. Essa movimentação não é apenas econômica, é geopolítica. Trump reposicionou o Brasil dentro do eixo de liberdade ocidental e isolou o Partido Comunista Chinês das decisões estratégicas do país. Quinta exigência: abertura das reservas de terras raras brasileiras para exploração por empresas americanas. Essa foi a exigência econômica central do acordo. As terras raras são a base para a fabricação de chips, baterias e armamentos modernos. Trump, sabendo que o Brasil é um dos países mais ricos nesse tipo de minério, condicionou a retirada de Moraes da Magnitsky à concessão direta desses recursos às indústrias norte-americanas. Foi um golpe certeiro contra o avanço chinês e uma vitória para a soberania ocidental. Essas 5 exigências formam o esqueleto da negociação, mas há uma sexta cláusula silenciosa que não foi escrita em papel, e sim gravada no olhar de Trump. Se vocês me enganarem, a Magnitsky volta, e desta vez, com tudo. O advogado pessoal de Trump já confirmou isso publicamente. A retirada foi condicional, não definitiva. Se Moraes ou Lula romperem qualquer ponto do acordo, o bloqueio financeiro retorna automaticamente, atingindo não apenas o ministro, mas todo o entorno político e empresarial que o protege. Ou seja, Trump não tirou Moraes da Magnitsky. Trump suspendeu a pena.
como quem dá ao Meus amigos, o que vimos nos últimos dias envolvendo o SBT gerou uma reação enorme nas redes sociais e levantou um debate que vai muito além de televisão. A estreia do novo SBT News dividiu opiniões, especialmente entre um público que, historicamente, via a emissora como mais próxima de valores populares, conservadores e familiares. Muita gente passou a se perguntar: o SBT está mudando sua linha editorial? E se está, por quê? Reação do público e percepção popular. Logo após a estreia, as redes sociais foram tomadas por críticas, elogios e questionamentos. Parte do público entendeu que houve uma aproximação maior do SBT com figuras políticas e institucionais que geram forte rejeição em setores da sociedade. Isso por si só não é ilegal nem proibido, mas é inegável que houve impacto na imagem da emissora, principalmente entre espectadores que se identificavam com um perfil mais conservador. Zezé de Camargo. Posicionamento pessoal. Dentro desse contexto, um episódio chamou muita atenção: a manifestação pública do cantor Zezé de Camargo. Zezé deixou claro que sua decisão foi pessoal, baseada em convicções próprias. Ele afirmou que não se sentia confortável em associar seu trabalho a uma emissora que, segundo a percepção dele, estaria seguindo um caminho diferente daquele que ele acredita representar o pensamento de grande parte do povo brasileiro. Independentemente de concordar ou não com Zezé, é importante destacar: artistas raramente se posicionam de forma tão direta e, quando isso acontece, o impacto costuma ser grande. Consequências de imagem. Após esse episódio, perfis ligados ao SBT e a apresentadores passaram a receber uma enxurrada de comentários. Alguns perfis optaram por limitar interações, o que indica uma tentativa de contenção de crise de imagem. No mundo da comunicação, isso é um sinal claro de que a repercussão saiu do controle esperado. Tarcísio, Moraes e leitura política. Outro ponto que gerou debate foi a presença de autoridades políticas e institucionais no evento de lançamento. Parte do público interpretou gestos e discursos como excessivamente cordiais, especialmente em um momento de forte polarização no país. Aqui vale deixar claro: interpretação não é fato, mas percepção pública importa, e muito, quando falamos de política e comunicação. Trump e a Lei Magnitsky. Agora, vamos a um ponto que gerou muita confusão: a retirada do nome do ministro Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky por parte do governo dos Estados Unidos. A grande mídia tratou o episódio como um recuo de Donald Trump. Já analistas políticos e comentaristas internacionais apontam outra possibilidade: uma movimentação estratégica dentro de negociações diplomáticas. Não existe, até o momento, confirmação oficial pública de cláusulas secretas. O que existe são indícios, movimentos e mudanças de postura observáveis, como redução de tensões e ajustes no discurso institucional. Interpretação geopolítica. Donald Trump é conhecido por usar pressão econômica e diplomática como ferramenta de negociação. Em diversos episódios internacionais, ele adotou essa postura. Por isso, muitos analistas avaliam que essa retirada pode estar condicionada a avanços futuros, e não necessariamente representar um perdão definitivo ou alinhamento ideológico. O que fica claro é o seguinte: o público está mais atento, as emissoras estão sendo cobradas, a política brasileira está sob observação internacional. E eu te pergunto, isso tudo representa apenas uma fase de ajustes ou o início de uma mudança muito maior no cenário político e midiático do Brasil? Deixa sua opinião nos comentários de forma respeitosa. Se inscreve no canal, deixa o like. Isso ajuda muito. E vamos continuar analisando os fatos com responsabilidade e espírito crítico. Aqui no Janson da Direita, a gente segue firme, lutando pela família, pelos valores e pelo direito de falar a verdade. Se você acredita que a verdade sempre vai prevalecer, fortalece esse canal com o seu like, se inscreve e caminha com a gente. Trump e a Lei Magnitsky. Agora, vamos a um ponto que gerou muita confusão: a retirada do nome do ministro Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky por parte do governo dos Estados Unidos. A grande mídia tratou o episódio como um recuo de Donald Trump. Já analistas políticos e comentaristas internacionais apontam outra possibilidade:
uma movimentação estratégica dentro de negociações diplomáticas. Não existe, até o momento, confirmação oficial pública de cláusulas secretas. O que existe são indícios, movimentos e mudanças de postura observáveis, como redução de tensões e ajustes no discurso institucional. Interpretação geopolítica. Donald Trump é conhecido por usar pressão econômica e diplomática como ferramenta de negociação. Em diversos episódios internacionais, ele adotou essa postura. Por isso, muitos analistas avaliam que essa retirada pode estar condicionada a avanços futuros e não necessariamente representar um perdão definitivo ou alinhamento ideológico. O que fica claro é o seguinte: o público está mais atento, as emissoras estão sendo cobradas, a política brasileira está sob observação internacional. E eu te pergunto, isso tudo representa apenas uma fase de ajustes ou o início de uma mudança muito maior no cenário político e midiático do Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários, de forma respeitosa. Hoje é segunda-feira, domingo para segunda-feira, né? São uma hora da manhã. E eu estou aqui, todo mundo sabe, que eu tenho um especial no SBT. Agora é dia 17, né? Gravado já, com participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês. SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar. Que pancada! Para quem acha que a fala do Zezé de Camargo detonou o SBT, não sabe o tamanho do prejuízo que eles estão tomando. E eu vou te mostrar agora. Antes, eu só vou pedir para você deixar a curtida nesse vídeo e comentar aí com a bandeirinha do Brasil se você é fora Lula, fora Moraes, e fica aí a prova de que a nossa união faz toda a diferença. O SBT News estreia hoje, 15 de dezembro, segunda-feira. Aquele que era o sonho do Silvio Santos acabou virando um pesadelo para a emissora. Isso porque no lançamento nós assistimos um verdadeiro show de horrores. A Patrícia Abravanel abraçando Janja, Lula, o Tarcísio aplaudindo Alexandre de Moraes. Nossa Senhora. A decepção foi muito grande porque o SBT vinha ganhando um público cristão, conservador, de direita. Muitas pessoas estavam aderindo à emissora. E a repercussão foi desastrosa para o SBT. Para você ter uma ideia, a Patrícia Abravanel, ela está perdendo milhares de seguidores. Estão falando aí que ela perdeu até 1 milhão de seguidores. Teve que, inclusive, desativar os comentários da publicação. Mas o problema é que não é só seguidores, é o prejuízo financeiro que a emissora está tomando. Primeiro, credibilidade do SBT News. Virou SBT. Antes era SBT, né? Sistema Brasileiro de Televisão. Agora ficou o sistema continua, afinal eles estão alimentando o sistema, Partido das Trevas, ou seja, credibilidade zero. Perderam a credibilidade e vão perder bilhões de patrocínio. E, além de enterrar o SBT, conseguiram enterrar de quebra a candidatura do Tarcísio à presidência da República, porque, sinceramente, clima cordial com Lula, aplaudindo Alexandre de Moraes, criticando a Magnitsky, falando que é um absurdo. Ô Tarcísio, esse cara que você está aplaudindo está matando o cara que te colocou na cadeira de governador de São Paulo. Você está aplaudindo ele? Sinceramente,
já era para você presidência da República. Isso porque um recado fica muito claro. A população não está engolindo isso aqui. Eu comecei o vídeo com esse cara e vou terminar com ele porque tem o meu respeito. Para fechar, o Zezé de Camargo veio a público e simplesmente detonou o SBT, mandando inclusive retirar o especial de Natal que ele gravou. Merece o respeito, não merece? Zezé de Camargo, parabéns. E agora é o seguinte, vamos deixar a Patrícia Bravanel com os 13 milhões que ela gosta do número 13, né? E vamos levantar desse cara aqui, ó. Tem de cantar pra caramba, de ser um baita artista, é um baita ser humano. Meus no Jansson da direita, a gente segue firme, lutando pela família, pelos valores e pelo direito de falar a verdade. Se você acredita que a verdade sempre vai prevalecer, fortalece esse canal com o seu like, se inscreve e caminha com a gente.